A paz, bom dia, shalom, aloha. Seja qual for a sua saudação, sinta-se saudado. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Enquanto você procura, agradeço ao pastor Fábio pela graça do convite de poder estar aqui com você nessa manhã. Pastora Patrícia, sempre uma alegria revê-la. Doutor Vitor, que alegria. Já estou profetizando já. Daqui a pouco tem a colação de grau. Que bom ver vocês aqui. Que bom reencontrar vocês. Que bom ver você, Davi. Que bom que você deu o tom aqui da coreografia. Só que... Pois é, rapaz. Está crescendo, porque Davi na Bíblia era... Ele tinha unção de Zaqueu, mas aqui o cara... Bacana, bom ver essa alegria. Bom ver essa alegria, isso influencia. Aliás, antes de começar, eu queria dizer que hoje eu fui surpreendido com uma palavra que eu achei estranha. A palavra fluere, que tem muito a ver conosco aqui hoje. Fluere, que é uma palavra latina que dá origem à palavra fluência, que quer dizer de alguma coisa que flui, que escorre, que transborda e que faz com que a gente também se torne influência. Que a gente traz para dentro aquilo que está fora. Eu coloco a partir daquilo que eu falo em você uma fluência daquilo que Deus colocou no meu coração, e por isso eu me torno um influenciador. E por esse motivo de ser influenciador, eu preciso ter ciência do que aquilo que eu influo em você, aquilo que eu inspiro em você, faz com que você respire e transpire daquilo que você foi ensinado e aprendido. Por isso, em algum momento, por algum propósito de Deus hoje, eu me coloco no lugar de pai. Me coloco no lugar de pai que vai influenciar um filho. E é exatamente por isso que eu chamo você a atenção para esse texto que eu falei com você de 1 Reis, no capítulo 17. Mas eu só vou ler Aliás, 17, mas eu vou ler só a primeira parte só. Porque nós temos um passeio a fazer aqui nessa manhã e eu não tenho muito tempo, até porque você vai ficar com fome e você tem que ir para casa, tem que preparar porque vai ter o culto à noite. Mas eu só quero ler com você só a primeira parte aqui, de 1 Reis, no capítulo 17. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, ele declarou para Acabe: tão certo quanto vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, eu juro que em nome do Eterno não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero influenciar você nessa manhã. Você sabe que nós estamos hoje aqui no evento chamado Paz a Gosto de Deus. E toda vez que eu vim aqui, eu sempre falava que toda vez que eu vinha, antes eu ligava para o meu pai e para minha mãe, para dizer: vou pregar em tal lugar. E meu pai e minha mãe oravam por mim. Hoje eu não fiz isso. Hoje eu não liguei para minha mãe. Hoje eu não liguei para o meu pai. Meu pai, no dia 29, resolveu aprontar com a gente. Era para a gente ter se juntado para ser arrebatado juntos. Mas meu velho, metido como sempre foi, resolveu ir primeiro. Aos 87 anos de uma vida bem vivida, aos 87 anos de exemplo, de influência, meu velho pastor Timóteo resolveu ir na frente, para ver se está na Bíblia tudo que ele leu, se está lá no céu. E eu sei que ele não vai voltar para contar. Ele não vai voltar para me dizer: meu filho, tudo aquilo que a Bíblia fala está lá. Eu também não voltaria. O que eu ia fazer aqui depois de encontrar o céu? O que eu ia querer aqui? Agora você que se vire. E pensando nisso, Deus colocou no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar com você nos minutos que a gente tem, para que a gente fale sobre isso. Eu não tenho mais o meu pai. Muitos aqui não têm mais o seu pai. Muitos aqui não têm mais a sua mãe. E só sabe a dor de não ter quem já perdeu. Ninguém pode saber o tamanho da tua dor se não perdeu ninguém. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode tirar de si aquilo que não tem.
Por isso uma pergunta paira no coração de quem vê alguém sofrendo: até quando você vai sofrer? Não se meta nisso, não é problema teu. Mas você vai chorar até quando a perda de alguém? Não se mete, não é problema teu. Você não sabe a dor que a pessoa carrega. A dor com o tempo diminui, é bem verdade, mas a saudade não. Especialmente se foi relevante, especialmente se foi importante. Assim como eu e você estamos aqui hoje, mas nós estamos aqui hoje, nós temos um tempo determinado. Vai chegar um tempo que a dor que eu sinto, as minhas filhas vão sentir. Vai ter a dor daqui a algum tempo que o que você sentiu, alguém na tua família vai sentir, e vai ser a tua ausência. Eu costumo dizer que a presença mais presente é a presença da ausência, quando você não tem mais a presença. E isso dói, machuca. Mas isso também nos motiva a pensar o seguinte: não é porque alguém se foi que eu preciso ir também. Afinal de contas, a vida continua. E a vida continuando, eu preciso honrar o legado daquele que esteve antes de mim. E por honrar o legado daquele que esteve antes de mim, é que eu não me dou o direito, não me permito a desistência. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que está em franco avanço. Vendo um filme algum tempo atrás, um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Aconselho que você assista esse filme quando você puder. Um filme terrível, violento. É uma ficção, é bem verdade, mas baseado em fatos muito reais. Desculpe a redundância, porque se é baseado em fatos, é desnecessário falar que são reais. Porque se são fatos, são reais. No final do filme, o Ryan, o soldado, chega para um tenente que o havia ido resgatar, que já estava morrendo, e aquele tenente coloca as mãos nele e fala: faça valer a pena. Faça por merecer. No final do filme, uma cena tocante do Ryan já bem velhinho, ele visitando o túmulo daquele que foi o seu resgatador há tempos atrás. Ele olha para a esposa dele e pergunta: meu amor, eu fiz valer a pena? Eu fiz por merecer? E a pergunta que te faço, ou você se faz, é se valeu a pena. Se tudo valeu a pena, como foi dito na canção. Faça valer a pena. Faça por merecer. Elias, o tisbita, desceu das montanhas de Gileade. Do nada, esse homem aparece. Do nada. Ele aparece e logo no início da sua história, ele começa a fazer algumas coisas interessantes. Primeiro confronta Jezabel e Acabe. Um reino que estava destroçado, dividido, complicado, por causa da troca do foco. Da troca da prioridade. Eles não estavam mais adorando a Deus, estavam adorando a Baal e os Baalins. Não estavam mais adorando e louvando a Deus, estavam adorando e louvando a deuses que foram trazidos de uma terra distante, porque Acabe era um rei fraco e frouxo. E homens fracos e frouxos fazem com que a sua casa pague o preço. Por isso, chamado esse evento a gosto de Deus, paz a gosto de Deus, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Por causa de alianças escusas de Acabe, casando-se com Jezabel, filha de Et-Baal, rei de Sidom, adorador de Baal e de Azerate. Ele se casa com Jezabel para que o seu reino tenha paz. Ele se aliança, ele se entrelaça com o inimigo, com o reino diferenciado dele, e traz esse culto a deuses estranhos para dentro da casa dele. Não se pode esperar que alguma coisa dê certo quando a aliança que eu faço é com o mal. Não posso esperar que alguma coisa aconteça comigo de bom se a aliança que eu faço é com aquilo que vai trazer desgraça para minha casa. Cuidado com quem você leva para dentro da tua casa. Cuidado com alianças que você faz. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com promessas. Cuidado com profecias. Pô, mas eu não posso crer em profecias? Sim, mas saiba quem está falando, se tem vida com Deus ou não. Cuidado com mãos na sua cabeça. Se você não conhece, ninguém põe a mão na tua cabeça. Mas em Siloé,
Qualquer um desses pequeninos aqui que levantar e colocar a mão na tua cabeça, curve-se em reverência. São homens e mulheres e crianças de Deus. Quando Elias o tisbita desce da montanha, era esse o cenário que ele encontrou. Encontrou o reino prostituído diante de adoração a deuses estranhos. Jezabel trouxe para dentro da sua região, da região de Acabe, uma influência daquilo que ela era fluente. E quem é fluente do inferno vai influenciar pelo inferno. Mas se você é fluente pelo Espírito Santo, você vai influenciar pela palavra. E a palavra traz vida. Acabe, 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 Acabe. E o povo pedia: acabe logo essa desgraça. Mas Acabe não morria. Parece até o Brasil. Não acaba nunca. E a cada dia os profetas de Deus estão sendo perseguidos. Quem professa a fé está sendo perseguido. Quem quer buscar as coisas corretas é perseguido. E aí a gente faz a pergunta: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Como Abacuque perguntou: até quando? Fica tranquilo que quando eu começar a falar, vai tinir os ouvidos, vai ter um som agudo nos ouvidos. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Mas até quando, Senhor? Até quando? Alguém com coragem se levanta e chega para Acabe e Jezabel: não vai chover até que eu diga. Mas por que não vai chover? Podia ser qualquer outra coisa. Porque o Deus Baal era tido também, entre outras coisas, o Senhor das moscas era também tido por Jezabel e o seu reino de Sidom como aquele que controlava a atmosfera. Não foi um santo de grande proeminência, não foi alguém conhecido na nação, não foi um outro rei, foi um profeta que veio das montanhas, que chegou: não vai chover até que eu diga. Quem é você para desafiar o Deus que eu creio? Você vai ver, Jezabel. Você vai me conhecer. Você não sabe quem eu sou, mas você vai me conhecer. Não vai chover até que eu diga. Eu não sei quanto tempo se passou até que a chuva começou a incomodar, ou a falta da chuva começou a incomodar Jezabel. Eu sei que Elias ficou incomodado com aquilo e Deus mandou: então vaza. Porque se tem uma coisa que Deus não precisa, é de profeta que começa a profetizar contra aquilo que Deus havia dito. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é alguém gritar aquilo que a Bíblia sussurra, e sussurrar aquilo que a Bíblia grita. Ou você é ou você não é. Mas se você não está sendo, eu não vou acabar com você não. Eu vou te tirar daqui, vou tratar você no deserto. Vem comigo. Vem que eu te explico no caminho, Elias. Vem comigo. Você vai agora se esconder lá em Querite. Fica lá e você vai ser alimentado por corvos. E você vai beber da água do ribeiro, até que eu diga. Chegou o momento em que ele estava confortável demais lá e o ribeiro secou. Acredite que até aquilo que você profetiza sobre a vida de alguém vai afetar você também. Elias não tem mais água para beber. Então Deus fala com ele: agora vaza, sai. Sarepta é o seu caminho. 40 dias de viagem. Elias vai até Sarepta. Chega em Sarepta, ele encontra uma viúva catando gravetos para fazer uma comidinha para ela e para o filho, e vai morrer. Ele chega: faz primeiro para mim. Você conhece a história, não preciso ficar repetindo. É chover no molhado. Essa igreja aqui é uma igreja de palavra. Elias faz o que tem que fazer. A mulher traz para ele, ele garante a ela: não vai parar. A farinha na panela não acaba. O azeite não vai parar de fluir. Deu tudo certo. Morou lá um tempo. Quando ele está tranquilão, o garoto morre. Pô, mas a gente não tem uma folga. Eu vou lá, desafio Jezabel e Acabe e tem que correr para me esconder em Querite. O problema de Elias é que Elias era literal demais. Quando Deus falou que ele vai lá e se esconde junto ao ribeiro de Querite, diz o texto que ele foi e habitou em Querite. Você não habita no lugar que é para ser esconderijo. Esconderijo é temporário, habitação é definitivo. Não habite no teu luto, não habite na tua dor, não habite na decepção, não habite na mentira, não habite na sua ferida. Sare a tua ferida, não habite onde é para você se esconder por um tempo. Ah, mas os corvos estão me alimentando. Enquanto os corvos estão me alimentando, eu estou bem. Só que tem um momento até o corvo fica de paciência esgotada com você. E o corvo não vinha trazer a carne ou o pão na mão de Elias, não. O corvo não é garçom de ninguém. Deus ordena que ele faça, mas ele não vai entregar na tua mão, não. Porque se Deus quisesse você sem fazer nada, para que você estaria aqui na igreja hoje?
Não é verdade? Os corvos pegavam a comida dele, levavam e colocavam no meio das pedras, porque corvo é mais inteligente do que eu. Se eu estou vendo um prato, um McLanche feliz, eu vou comer ele todo. A batata também, o refrigerante também. E se você deixar o teu, eu pergunto, você vai comer isso aí? E vou comer também. Corvo não. Corvo não. Se ele não está com fome, ele pega o alimento e esconde em algum lugar. Só vai comer quando tiver fome. E a gente torra tudo nos próprios prazeres. Aí a gente não entende por que a gente pede e não recebe. É porque você pede para gastar no seu próprio prazer. Pede para poder usar uma roupa de marca para mostrar que você pode, um tênis de marca para mostrar que você tem capacidade. Só que Deus não está nem um pouquinho preocupado com a tua vaidade. Deus está preocupado com o teu coração. Para onde o teu coração está se inclinando? Elias então sai de lá, vai para Sarepta, chega lá, faz o milagre, o azeite não acaba, a farinha também não. E aquela mulher começa a perceber, esse homem veio de lá, daquela região de lá é onde fica Israel. Ele veio para cá, aqui é Sidom, aqui é Sarepta. Onde é que Elias está agora? Na terra do inimigo. Onde? Na terra de Sidom. Quem era o Sidom? O pai de Jezabel. Ele era o rei dali, Etibaal era o rei dali, mas o rei não fez nada. O Deus daquele povo não fez nada. Elias foi lá e fez. Quem era Elias? Um profeta de Deus, um servo do Senhor, um homem pequenininho. Mas o filho daquela mulher morre e Elias fala, qual é, Senhor, qual é? Eu estou aqui bem. O Senhor vai e mata o filho dessa mulher. O que eu estou fazendo aqui? Elias estava se tornando um homem cansado já das lutas. Ele faz o processo e você vai ler o texto e você vai entender o que Elias fez. O filho daquela mulher tem a vida de volta. E Elias então recebe uma ordem, sai daqui agora. Você precisa ir até um outro lugar. No meio do caminho, ele deixa um servo. Fica aqui, fica aqui. Antes disso ele havia vencido os profetas de Baal e de Azerate. Você conhece a história? Faz cair fogo do céu, que seca a água que foi jogada em cima. Agora uma coisa interessante, né? O que faz a chuva cair? Evaporação. O que foi jogado em cima do altar? Depois de ser consertado, água em abundância. O fogo caiu de onde? O fogo caiu do céu. Quando queimou o holocausto, a fumaça subiu. Quando aquela água secou, o vapor da água subiu. Quando sobe e encontra as nuvens, acontece o quê? As nuvens se condensam. Então Deus diz a Elias, Elias fala para Acabe, para ele que arrumar lá o carro dele e vazar, porque vai vir água por aí. Mas a nuvem não estava formada ainda, então Elias, com a cabeça nos joelhos, manda um servo dele, vai lá e dá uma olhada lá para as bandas lá. O que ele vê? Eu não estou vendo nada, vai de novo, está vendo? Não estou vendo nada. Vai lá de novo, não estou vendo nada, não estou vendo nada, nada, não está vendo nada. Não, porque nem sempre aquilo que você quer ver, você vai enxergar do jeito que você quer. De repente eu queria ver a nuvem já formada, a nuvem escura, dar raios e trovões, mas não tinha nada disso, não aconteceu nada. O que aconteceu então? Eu vejo uma nuvem. Que tamanho? Do tamanho de um punho de um homem. Pois é, você vê uma nuvem do tamanho de um punho de um homem, mas sabe o que Deus vê em você, pequenininho, pequenininha? As pessoas podem olhar para mim e ver apenas uma semente, mas Deus está vendo uma floresta. As pessoas podem estar vendo em você apenas alguém que frequenta Siloé em chamas. Ele não sabe que Siloé está em chamas e que você é a causa da chama. Você é a causa do fogo. Você está cheio de óleo, está cheio do azeite, está cheio da unção de Deus. Mas Elias é um homem como eu. Ele ainda assim ficou com medo. Caiu a chuva no tempo que Deus mandou. Está lá no capítulo 18. Em 19 ele ouve Elias, a Jezabel está danada da vida contigo. Ela está mandando gente atrás de você, ela vai acabar contigo, diz que vai espetar a tua cabeça numa estaca. E Elias fica com medo. Um homem daquela estatura começa a ficar com medo. Com medo por causa das lutas, com medo por causa das dificuldades. E a Bíblia, ela tem uma coisa interessante, ela coloca fatos dentro dela para que a gente leia, para que a gente se identifique, para que a gente saiba quem nós somos. Elias não era um super-homem, ele não era o homem de ferro, ele era apenas um homem de carne e osso como eu e você. E eu tenho uma vitória hoje, isso me deixa muito feliz, mas amanhã eu tenho uma derrota naquilo mesmo, naquilo que eu venci ontem, hoje eu tenho uma derrota. Naquilo que eu estava por cima da carne seca ontem, hoje eu estou por baixo. Naquilo que eu venci, hoje eu sou derrotado. Naquilo que eu fui vitorioso, naquilo que eu acertei. Meu Deus, na semana passada eu preguei, o fogo caiu, e hoje eu estou pregando, está acontecendo.
fazendo nada. O que está acontecendo? É porque você, como foi dito aqui, você é apenas um vaso de barro, que não vai ser destruído porque falhou. Você tem uma segunda chance. Como é que foi o fato? O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro foi lá e refez tudo de novo. Fez um outro vaso de ouro, de prata? Não. Fez um vaso de barro. Sabe por quê? Porque nós temos esse mistério de termos tesouros escondidos em vasos de barro. Mas por quê? Para ficar escondido? Não. Para que o poder se aperfeiçoe naquilo que você não é aperfeiçoado. É para que você entenda que não é você que faz. Quem faz é Deus. Ele colocou um tesouro maravilhoso dentro de você, porque você é um vaso de barro. Se você fosse um vaso de ouro, não precisa, porque ouro dentro de ouro se confunde, prata dentro de prata se confunde. Mas qual é o vaso que Deus usa? É o vaso de barro, aquele que ninguém vê nada, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá nada. Mas ele começou lá por baixo, depois subiu, foi para o sol, foi secar e foi para o forno. Depois do forno vai para a lapidação. Depois daquilo ele se enche de unção, se enche de óleo. Mas não começou lá em cima, ele começa lá embaixo. Elias veio das montanhas, lá do alto, mas ele foi lá para baixo. E chegou o momento que esse mesmo Elias se refugia dentro de uma caverna. Mas antes de refugiar na caverna, Elias foi alimentado. Olha que coisa interessante, Elias foi alimentado antes. Depois que saiu de Sarepta, ele começou a caminhar, ficou cansado, deixou o servo dele em algum lugar. Enquanto ele estava fazendo aquilo que Deus queria, estava tudo bem com ele. Quando ele deixou o servo dele, que foi para dentro do deserto, o problema é que a gente procura deserto para nós mesmos, né? Deus não mandou que Elias fosse se esconder no deserto, só mandou que ele fosse até o monte. Era para ele ter ido direto ao monte, mas ele ficou ali. Aí pediu a morte. Ele começou a contabilizar quem ele era. Começou a justificar quem ele era. Senhor, eu fiquei. O zelo da tua palavra me consome. Eu estou ficando doente de tanto me preocupar, Senhor. Todo mundo vazou, só eu fiquei. Só eu estou aqui. Só eu estou sofrendo. Só eu estou passando luta. Só eu estou me dificultando. Só eu. Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Não importa a justificativa que você dá, Deus sempre vai perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Mas Senhor, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu quero a morte. Não, ainda não, você só vai quando eu quiser, garoto. Não pensa que você vai só quando você quer, não. Você vai fazer o que eu estou mandando, Elias. Ah, mas Senhor, eu estou com fome. Eis aí uma mesa preparada para você diante da sua dificuldade. Ele come e bebe e se levanta e sai correndo a 700 km por hora. Foi isso? Não. Ele se deitou para dormir. Porque às vezes acontece assim comigo e com você. Passamos uma luta terrível. Deus vem e resolve o problema. O que a gente faz? A gente deita para dormir. Deus fala: não, teu descanso não é aqui nem agora, vaza. Elias vai de novo, empreende uma caminhada e se esconde numa caverna. Pelo amor de Deus, que cara enjoado, né? Se esconde numa caverna. E de novo Deus se apresenta diante dele como um anjo e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu já tinha, parece que é um déjà vu. O que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, só eu, de novo a mesma ladainha. Para de reclamar com Deus a mesma coisa. Se você reclamou com Deus a mesma coisa e Ele não respondeu, melhore. Caminha. Para de reclamar daquilo que Deus não te deu solução. Abra mão daquilo que está te prendendo. Se Deus não respondeu que sim nem não, sossega o teu facho. Relaxa. Tem coisa mais importante do que um sonho que você tem. Mas é o meu sonho. Só que o seu sonho não vai movimentar a tua vida. Pelo menos não agora. Por enquanto é sonho. Então continua trabalhando para. Estou chegando no final dessa mensagem. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque tem alguma coisa que está te incomodando muito, não está? Parece que você não cabe mais no lugar onde você está.
Parece que aquele lugar não te comporta mais, você quer coisa melhor. Como o pastor falou aqui, eu estava pensando, Deus está confirmando a mensagem desde que eu cheguei. Tem gente que não consegue comprar uma coisa, tem que ganhar mesmo. Pois é, se Deus não respondeu, vai trabalhar. Ah, mas eu quero, eu preciso. Eu sei que você quer e que você precisa, mas acredite, as pessoas não estão nem aí. Há uma frase que eu li um tempo atrás na internet, de vez em quando tem alguma coisa boa: não sangre num tanque de tubarões. Não sangre no tanque de tubarões. Não coloque a tua dor, a tua mágoa, a tua decepção, não coloca numa bandeira para todo mundo ler. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Né? Ninguém está nem aí. Alguém vai te abraçar e vai dizer: estou contigo. Mas não ajuda você a sair do problema. Né? Alguém vai chegar para você: olha, estou orando por você, está nada, conversa. De 90 pessoas que falam isso para você, 5 estão realmente orando de verdade. E sabe onde é que estão esses 5? Aqui, nessa casa. É difícil acreditar nisso, né? Difícil imaginar isso, que de tantos amigos que eu tenho, quando eu preciso deles... Aliás, você quer conhecer teus amigos? Precise deles algum dia. E você vai ver que diminui muito a porcentagem. Diminui demais. E você vai se ver sozinho. E você vai se ver sozinha. E às vezes é Deus colocando isso diante de você, para que você perceba e entenda: para de depender da pena dos outros. Eu quero ser como o pastor Fábio. Eu quero pregar como o pastor Fábio. Eu quero pregar como cada um dos obreiros maravilhosos que aqui estão. Tá, mas você precisa fazer alguma coisa com relação a isso, não precisa? Eles fazem isso, eles oram, eles estudam, eles prestam atenção, fazem anotações, comparam com as anotações que tem em casa e vão se aperfeiçoando todo dia, amém? Pois é, então se você quer ser alguém igual a alguém, começa a fazer aquilo que aquela pessoa faz. Tinha alguém incomodado num lugar e não estava entendendo por que nada daquilo satisfazia. Mas a vida continuava. Enquanto Elias estava na caverna e Deus falando com ele dando desculpa pela segunda vez, há uma hecatombe que acontece. Ele se refugia numa caverna e de repente explode ali um fogo terrível. Aí vem um terremoto, aí vem vento, aí vem isso, aí vem aquilo, uma tempestade terrível e nada, até que de repente um vento suave. Já reparou que a maioria dos problemas que a gente tem e a grande parte do estrago que eles fazem aqui na nossa mente? O fogo, a tempestade, o terremoto, está tudo uma desgraça na minha vida. Tá não. Mas tá assim, você não sabe. Tá não. Sabe por quê? Você está vivo ainda. Se está pulsando, como disse a pastora, se está pulsando tem vida, se tem vida tem oportunidade, se tem oportunidade tem tempo. Aliás, tempo é uma coisa que está ficando cara para nós. Já reparou que você nunca recupera o tempo perdido? Não, eu vou recuperar meu tempo perdido. Não vai. Porque o tempo que já passou, já passou. Você não é o mesmo de quando você chegou. Quantas células em você já morreram desde que você entrou aqui? Quantas coisas já mudaram na sua estrutura desde que você entrou aqui? Quantas coisas mudaram na tua mente desde que você entrou aqui? Quando você saiu de casa, você era teu sapato era novo, não é mais. Você havia comido de manhã, já está com fome de novo. Você não é mais a mesma pessoa. O encontro que você teve com quem você se encontrou quando chegou aqui não vai ser o mesmo daqui a pouco. Eu já envelheci, você também. As coisas mudaram. O tempo é implacável. Ele não volta mais. Então aproveita o tempo que você tem. Porque tudo que nos identifica depois que nós formos é uma data de nascimento, um traço no meio e a data que você deixou de existir. É nesse traço que a nossa vida está. E sendo nesse traço que a nossa vida está, use esse traço e traça o caminho de quem vem depois de você. Por isso que nós somos pais, influenciando quem vem depois. Pais a gosto de Deus.
fazem com que a próxima geração seja a geração que faça a diferença. Elias sai da caverna, mas por quê? Você precisa ungir reis. Tem um rei que você precisa ungir, que é Jeú, que vai acabar com Jezabel. Acabe, eu já dei cabo dele, Acabe já se lascou. Agora tem Jezabel que vai ficar viva por um tempo. E você precisa, porque aquilo que escapar de alguém, alguém pega. O que escapar de outra pessoa pega. O que escapar da mão de Jeú vai ser com você agora. E a gente pula para a segunda aqui. A segunda Reis, no capítulo 2, no verso 9. E aqui eu já encerro essa mensagem, trazendo a você isso que é muito interessante. Mas também, como eu disse, eu não vou ler não, vou deixar você ler. Quando Elias desce lá de cima da caverna, Elias encontra um garoto chamado Eliseu, que estava próximo da 12ª junta de bois. Veja bem, o filho de Cefate, Eliseu, estava junto à 12ª junta de bois. Esse garoto, quando Elias passa por ele, lança a capa sobre ele, ele não perguntou nada. Eu disse que tem pessoas que alguma coisa está incomodando, eu não caibo aqui onde eu estou. Não é essa vida que eu quero uma vida melhor, eu quero uma situação melhor, eu quero viver uma vida melhor do que a dos meus pais, eu quero viver igual, eu quero ser igual ao pastor Fábio, eu quero ser igual a você, eu quero ser igual, mas isso está me incomodando ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa, só não sei o que fazer, mas eu quero. Mas enquanto não se decide, enquanto não se define, o jovem estava junto à 12ª junta de bois. Coisa estranha. O profeta passa, lança a capa sobre ele, ele fala: deixa que eu me despeça dos meus pais, deixa que eu beije os meus pais, aí eu vou te seguir. Ele: tá bem, você entendeu o que eu te fiz? A tradução literal: o que foi que eu te fiz? Você entendeu o que eu te fiz? Entendi, eu sei do que se trata, eu sei, porque aquele que quer sabe quando a oportunidade chega. Aquele que sabe o que quer, percebe quando a oportunidade se avizinha. Então você sabe o que eu fiz quando eu lancei a capa? Eu sei! Então vai lá, se despeça dos seus pais. Ele não foi lá só de se despedir dos pais. Ele pegou o carro, o arado dele e quebrou. Ele pegou aqueles metais que estavam ali e fez espeto. Ele matou aqueles bois e fez um churrascão. Mas que cara estranho. Não é estranho não. Porque quem sabe o que quer, quem tem o foco sabe: eu não posso voltar de onde eu estou indo. Eu não vou voltar para onde eu estava. Alguma coisa mudou em mim. Você está entendendo isso? Por que você não consegue fazer as coisas que você fazia antes? Porque a sua configuração mudou. Não adianta você ter sido chamado para ser pescador de homens e querer voltar a pescar peixe de novo. Você vai para o alto mar onde o peixe está, mas não vai acontecer nada. Porque a tua configuração mudou. Mas e o meu sustento? Fica tranquilo. Trouxeram alguma coisa? Não, pescamos a noite toda, não aconteceu nada. Então o que eu faço? Lança a rede do outro lado. 153 grandes peixes entraram na rede. Não, eles não foram pescados pela rede, eles entraram na rede. Sabe por quê? Onde Jesus está, sendo Ele o centro da sua atenção, a bênção se cerca de você. Peixe grande você só encontra em alto mar, mas ali a 90 metros da praia, 153 peixes entraram na rede. Eliseu então queima seus carros, faz um churrasco, entrega tudo e segue Elias. Não sabemos quanto tempo ele ficou seguindo Elias. Só que chegou um tempo, Elias estava cansado. Como eu disse, profeta cansado causa problemas. Elias então disse: me peça o que você quiser. Me pede o que você quiser. Porque se você vir, no momento que for tirado de ti, aquilo te ser-te-á dado. Eliseu pediu uma coisa mais difícil do mundo: eu quero porção dobrada do teu espírito. Com E minúsculo, tá, gente? Para ficar bem claro. Ele não pediu capa, não pediu título, não pediu unção, não pediu posição. Ele não pediu destaque, ele pediu apenas: eu quero porção dobrada do teu espírito. Se você me vir quando eu for tirado de ti, o desafio agora era o foco. O desafio agora era a fluência. O desafio agora é: você quer mesmo isso? Então fique atento.
Porque se você ficar atento a tudo que eu tenho para você, você vai ter aquilo que você quer. Mas Elias era uma pessoa de difícil trato. Elias era uma pessoa de difícil trato. E fez 3 desafios para o jovem Eliseu. Se você me vir, quando eu for tirado de ti, o que você pediu você vai ter. Mas eu preciso ir até Betel. Fica aqui. É ruim, hein? Eu preciso até Betel, garoto. Fica aqui. Não. Mas não. Fica aqui, eu tenho que ir até Betel. Não, você vai ficar. Não, eu vou até Betel contigo. Tá bom, então vem, mala. Vem. Tá, vem. E mala não é ruim. Tudo que você precisa, você carrega numa mala, não é verdade? Se for mala sem alça, então, que você carrega aqui, ó, debaixo do braço aqui. Mas usa desodorante, tá? Quando for carregar a mala aqui. Fica aqui que eu vou até Betel. Não vou não. Então tá, então vem. Fica aqui então. Então foi o seguinte, eu preciso ir agora até Jericó. Fica aqui que eu preciso até Jericó. Um lugar quente. Ou lugarzinho quente. Não. Eu vou com o Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma que eu não vou te deixar. Eu vou contigo. Mas fica, eu vou. Não adianta, eu vou contigo. Tá bom, então fica aqui que eu vou até o Jordão. Mas nunca. Não vou. Eu vou com o Senhor. Tá bem. Chegou o momento em que finalmente aconteceu. Ele não quis ir até Betel. Por que esses 3 lugares tão especiais, meu caro pastor? Betel, o local do encontro de Jacó, com uma escada, subia e descendo anjos por ela. O local que antes era chamado de luz, agora é chamado casa de Deus. Você quer ser alguém relevante? Vá para a casa de Deus. Ah, mas não pode, fica aqui que eu tenho que ir em outro lugar. Não, você fica aqui, mas eu vou para a casa de Deus. Fica aqui que eu vou até Jericó. Não, eu vou. Não, mas Jericó, por que Jericó? Primeira cidade a ser conquistada antes de entrar na terra prometida, nas primícias de Deus. Entregue a primícia para Deus. Por isso que Acã se lascou, foi meter a mão naquilo que não era para ele. Não se mete a mão nas primícias de Deus. Mas ainda assim tem o Jordão. Por que o Jordão? Onde eles atravessaram a pés enxutos, entrando na terra prometida, onde se fizeram um altar com 12 pedras. Entrou o sacerdote, entrou o levita e foram, avançaram. Finalmente agora a promessa está cumprida. Quer cumprimento de promessa? Vá para a casa de Deus, entregue o seu melhor e atravesse o Jordão, porque o teu destino não é aqui, é do outro lado. Aleluia. Mas chegou o momento da entrega. E é aqui que eu encerro. Quando finalmente chegou o momento, Eliseu estava junto a Elias, não tirava os olhos dele. Onde ele ia também, ficava olhando, ele não desviava olhar para lugar nenhum. De repente um vento começa a soprar. Um vento começa a soprar. Elias antes havia jogado a sua capa sobre as águas, e as águas se abriram. E naquele momento um vento começa a soprar, e Eliseu estava de olho no profeta. E aquilo começa a subir, começa a ter um redemoinho. Ele sobe, enquanto ele estava olhando Elias no redemoinho, me aparece uma carruagem de fogo de um lado. Mas ele não olhou para a carruagem. Por que não? Porque não é carruagem que leva. O que leva alguém até o trono é o vento do Espírito. É o vento que sopra um redemoinho, que leva Elias em espírito. Ele sobe naquele redemoinho. Mas por que a carruagem? Porque até mesmo no momento mais crucial da tua vida, vai aparecer alguma coisa brilhante, parecendo um espetáculo. Mas acredite, espetáculo não é presença de Deus. Espetáculo é para tirar a sua atenção. Espetáculo tira você do teu foco. Não se impressione com o que brilha, porque o único brilho que interessa para os meus olhos é o brilho do Espírito Santo. Acredite, a próxima geração de pregadores, homens e mulheres de Deus, a próxima geração depende de cada um de nós aqui. Nós somos uma geração em despedida. O nosso tempo já está passando. Em breve não estaremos mais aqui. Em breve estarei olhando para o meu pai de novo. Em breve estarei olhando para pessoas que já foram. O meu tempo aqui está acabando. O teu tempo aqui está acabando. E acredite, eu vou. E você também. Prepare a próxima geração de homens e mulheres de Deus, que vão receber de você a porção dobrada do Espírito, do ânimo, da força, da vontade, da determinação, da intrepidez, para fazer um trabalho que você não faz.
que você já não pode mais fazer, a tua família fará, os teus filhos farão, teus netos farão, Siloé vai fazer, a próxima geração, essas crianças que vemos hoje aqui, serão os próximos pastores, os próximos missionários. É isso que nós temos que olhar, é o futuro. Essa criança que está aqui hoje é a próxima pastora, esse menino que está aqui hoje é o próximo pastor, a próxima geração depende de mim. Depende daquilo que eu vou fazer fluir para dentro dele. Depende daquilo que eu vou fazer influência na vida dele. Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Elias, através de Deus e com a força de Deus, operou 7 milagres. Eliseu em vida operou 13. Mas faltava um ainda, né? Pois é. Deixa eu dizer que aquilo que permeia você quando vem da influência do céu, a fluência do céu, vai ficar em você até depois da sua morte. Fica em você até depois que você não estiver mais aqui. Porque algumas pessoas vão olhar e vão se lembrar daquilo que você pregava, daquilo que você falava, daquilo que você cantava, daquilo que você, Davi, animava essa igreja, daquilo que você dançava, daquilo que você se entregava e não estava nem aí com a opinião dos outros. Tem alguém dizendo que palhaçada é essa? Palhaçada? Ah, meu Deus do céu! Sabe por que nunca mais dá para criticar quem está marchando na igreja? Está marchando na igreja, não dá para criticar, sabe por quê? Quem marcha conhece o terreno onde está pisando. Quem marcha conhece o terreno onde está pisando. Então marcha mesmo. Porque se você é dono da terra, bate o pé bem firme. Essa terra é minha. Essa terra é minha. Essa terra é minha. Aleluia. Aleluia. Eliseu, depois de morto, muito tempo depois de morto, seus ossos secos. Ele estava lá descansando no seu túmulo, já ossos secos. Um soldado é ferido na batalha e carregam aquele homem ferido na batalha, e mesmo assim com medo jogam aquele homem dentro de uma cova. Aquele homem, ao contato com a fluidez que estava dentro dos ossos, uma radioatividade nos ossos daquele cadáver que estava ali, aquele homem, quando encosta nos ossos, aquele homem revive. Provavelmente você não vai ver todas as promessas de Deus se cumprirem na tua vida, mas as próximas gerações saberão que você recebeu de Deus a porção dobrada do Espírito, porque Ele concedeu. Mas Ele só vai conceder para quem está disposto, disposta, disponível e que tem habilidades. Ah, mas eu não tenho. Deus te dá. Peça a Deus que Ele te dá. Mas eu tenho disponibilidade, mas nunca está disponível. Mas eu estou disponível, mas nunca está disposto. Resolva, resolva, resolva. Comece a marchar sobre a tua história, porque se você não marcha sobre a sua história, outras pessoas farão o teu trabalho, mas aí você se envergonha. Que Deus abençoe você nesta manhã. Me perdoe pelo passar do tempo, o locutor se empolga, mas eu quero dizer a você, hoje tem porção dobrada do Espírito de Deus sendo derramada, fluindo, derramando, transbordando nessa casa, porque nesta casa os enviados de Deus estão dispostos e disponíveis para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.